Caríssimos irmãos espíritas e não espíritas, como ressurgiremos depois deste período de recolhimento social? Que valores dominarão o nosso espírito? Será que ressignificaremos nosso conceito de amor, de fraternidade, de paciência, de tolerância, de bem-estar, entre outros tantos? Essa quarentena tem sido a maior bênção que Deus nos concedeu. Qualquer que seja a posição em que nos encontrarmos, certo é que ela igualou a todos e convocou-nos igualmente à conversão. Na impossibilidade de apresentarmos esta reflexão presencialmente, como de praxe, o fazemos agora pelos meios de comunicação virtual, apelando ao Divino Mestre, Senhor de nossas vidas, que nos guarde na sua paz, permitindo a assimilação possível desta reflexão. Ela nos vem da instrução dos Espíritos, contida no capítulo 5 do nosso Evangelho, cuja temática central é Bem-aventurados os aflitos, e foi ditada em Paris no ano de 1861 por Delphine de Girardin. A instrução intitula-se A Desgraça Real, mas em outras traduções ela aparece como A Infelicidade Real. A base evangélica para nossa reflexão nos vem do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 4 e de 6 a 10, e que assim se expressa: Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Delphine, que nasceu em 1804 e desencarnou em 1855, ano de lançamento de O Livro dos Espíritos, inicia a sua instrução de forma enfática. Ela diz: toda a gente fala da desgraça, toda a gente já a sentiu e julga conhecer-lhe o caráter múltiplo. Venho eu dizer-vos que quase toda a gente se engana e que a desgraça real não é absolutamente o que os homens, isto é, os desgraçados, o supõem. Quantas vezes, diante de uma situação adversa, dizemos: isso é uma desgraça? Ou aqueles que, frágeis ante as dificuldades da vida, pensam e até dizem: sou um desgraçado. A esse propósito, Emmanuel, no capítulo 27 da obra Ceifa de Luz, nos ensina: valoriza a aflição de hoje, aprendendo com ela a crescer para o bem, que nos burila para a união com Deus. Porque o mestre que te propões a escutar e seguir, ao invés de facilidades do imediatismo da terra, preferiu, para ensinar-nos a verdadeira ascensão, a humildade da manjedoura, o imposto constante do serviço aos necessitados,
a incompreensão dos contemporâneos, a indiferença dos corações mais queridos e o supremo testemunho do amor em plena cruz. Então, aquilo que imaginamos ser desgraça, na verdade é uma bênção. E Jesus, desde o seu nascimento, optou pela simplicidade, pela pobreza material, pois que ele pretendia ensinar-nos os valores da riqueza material. Mas é oportuno observar que nem Maria, nem José sentiram-se como desgraçados ao ser recusado em todas as estalagens e pousadas de seu tempo, especialmente Maria, que estava em vias de dar à luz a um filho. Desde o nascimento até a sua morte no madeiro infamante, Jesus experimentou por diversas vezes os contratempos indicados por Emmanuel, e que nós muitas vezes não aceitamos e ainda reagimos com extrema rudeza quando eles se nos apresentam. E aí Delphine lista, então, aquilo que denominamos de desgraça. Ela diz: eles, aqueles que em tudo vê a desgraça, a veem na miséria, no fogão sem lume, no credor que ameaça, no berço de que o anjo sorridente desapareceu, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e com o coração despedaçado, na angústia da traição, na desnudação do orgulho que desejar envolver-se em púrpura e mal oculta sua nudez sob os andrajos da vaidade. A tudo isso e a muitas coisas mais se dá o nome de desgraça na linguagem humana. Interessante essa colocação de Delphine. Nós não podemos nem devemos esquecer que as nossas vitórias ou derrotas atendem à lei de causa e efeito. E que muitas coisas que nos acontecem agora foram inclusive pedidas por nós mesmos no planejamento reencarnatório. Ora, se foi pedido, a prova escolhida precisa ser cumprida. Mas também é fato que muitas vezes as provas que nos são impostas, portanto não são aquelas pedidas, muitas vezes são atenuadas em face do comportamento exemplar que mantemos na Terra, baseado nas orientações evangélicas de Jesus. Quantos casos nós conhecemos de criaturas que se livraram de amargas provações por conta da conduta reta, amorosa, caridosa e respeitadora em favor do seu próximo? Não podemos nos esquecer do que nos disse o apóstolo Pedro. O amor cobre uma multidão de pecados. E a propósito do amor, Emmanuel, no capítulo 9 do Livro da Esperança, afirma que o amor brilha e paira sobre todas as dificuldades. A maneira do sol que paira e brilha sobre todas as nuvens. Ao invés de revolta e desalento, oferece paz e esperança ao companheiro que chora, para que à frente de todo o mal, todo o bem possa prevalecer. A orientação é precisa,
Pois à frente daquele que se sente desgraçado, a nossa conduta não pode ser outra senão a de um colaborador atento e seguro. Mas também nós devemos estar atentos para com as dificuldades da vida, da nossa vida, que se nos apresentam diariamente. No capítulo 3 da obra Convivência, Emmanuel alerta para a postura que todos nós devemos ter ante as dificuldades da vida. Ele diz: não é difícil encontrar entre os nossos irmãos do mundo aqueles que, embora sofredores, não se catalogam entre os bem-aventurados, aos quais Jesus se referiu. São companheiros que se voltam contra os obstáculos suscetíveis de ofertar-lhes a precisa oportunidade de ascensão às mais altas experiências. E o que Emmanuel está querendo nos dizer? Muitas vezes, nós que desejamos ser seguidores, imitadores do Cristo, quando estamos diante de um problema, de uma dificuldade, nós perdemos um pouco da razão, nos aborrecemos, dizemos que aquilo não dá para a gente, que é melhor pensar numa outra coisa, viramos as costas, quando na realidade aquele obstáculo, aquela dificuldade é exatamente a oportunidade de ascensão que Deus está nos oferecendo. É como se Ele estivesse a dizer para a gente: evolui, meu filho, evolui. Por essa razão, Delfine instrui-nos dizendo: sim, é desgraça para os que só veem o presente. Seja aquela dificuldade que se apresentou, para que eu possa considerá-la uma desgraça, eu tenho que ter a minha vida ancorada somente no presente. E aí ela continua dizendo: a verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato mais do que no próprio fato. A princípio parece um jogo de palavras, mas não é. Se nós nos acostumássemos sempre a perguntar diante de uma adversidade aquilo que Paulo fazia: Senhor, o que queres que eu faça? Talvez a gente pudesse compreender o significado da dor e do sofrimento. Mas acontece que, presos ao tempo presente, ao aqui e agora, como se a morte fosse o fim de tudo, muitos de nós perdem a perspectiva de eternidade. E aí quer resolver tudo, aproveitar tudo da vida como se essa fosse a única oportunidade. E é por isso que a instrutora espiritual alerta que a verdadeira desgraça está mais na consequência do fato que no fato propriamente dito. Admitamos, por exemplo, que a desgraça considerada seja o alcoolismo inveterado. Alguém que é um alcoólatra inveterado. Duas perspectivas a ele se relacionam. A primeira do ponto de vista do alcoólatra e a segunda do ponto de vista dos seus familiares e amigos. O alcoólatra pode considerar-se um desgraçado menos pelo vício de beber em si mesmo, e mais pelas consequências morais e econômicas que esse vício de beber causa para ele. E aí vão aparecer as consequências, tal como afirmou a benfeitora espiritual. O mau uso dos recursos econômicos para poder sustentar o vício.
as brigas diárias em casa quando chega embriagado, a falta de respeito para com a família, a péssima exemplificação para os filhos e até mesmo a violência, entre outras tantas consequências desastrosas. Então a gente percebe que as consequências do vício é que verdadeiramente se constitui na chamada desgraça real ou infelicidade real. A colaboradora espiritual prossegue na sua explanação, agora inquirindo-nos acerca de situações que, à primeira vista, nós podemos até considerar uma desgraça, mas que realmente, sob a lente da razão, é um benefício. Então a gente começa a perceber que ela está falando para algo que nós chamamos de julgamento. Ela diz assim: dizei-me se um acontecimento considerado ditoso na ocasião, mas que acarreta consequências funestas, não é realmente mais desgraçado do que outro, que, a princípio, causa viva contrariedade, mas acaba produzindo bem. Questão de julgamento. Porque aí ela vai dar em seguida um exemplo bem claro. Ela diz assim: dizei-me se a tempestade que vos arranca as árvores, mas que saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade. Ou seja, quando chega a tempestade, nós podemos até considerar uma desgraça, porque não conseguimos ver mais longe, ver os benefícios que essa tempestade vai causar nessa dissipação dos miasmas insalubres. Então nós devemos reconhecer que a precipitação em nosso julgamento, por vezes assodado, apressado, vai nos levar por caminhos equivocados e injustos. E este exemplo da tempestade que ela nos dá pode replicar-se em um sem número de situações na nossa vida. Naquilo que popularmente as pessoas dizem que é morrer de véspera. Quem morre de véspera? Aquele que não fez a leitura correta da circunstância. Não conseguiu ver a boa consequência que viria naquele momento mais difícil. E nós que nos dizemos espíritas não podemos incorrer neste erro, porque a nossa doutrina baseia-se na razão. Portanto, antes do julgamento do fato e da sentença que nós possamos proferir, nós devemos fazer uma análise criteriosa de todo o fato, com seus atenuantes e seus agravantes, usando aí a linguagem jurídica, sem os quais a precipitação nos induzirá a um erro terrível. É por isso que Delfine afirma enfaticamente: para julgarmos qualquer coisa, precisamos ver-lhe as consequências. Mas qual a estratégia que poderá socorrer-nos nessas horas? A instrutora aponta a vida futura como o cenário onde tudo acontecerá. Daquilo que agora me é difícil e desafiador, pode resultar na vida futura muitas benesses de paz e tranquilidade. Se eu não tiver o julgamento assodado, precipitado, eu vou conseguir ver mais longe. É por isso que ela afirma que tudo o que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal.
e encontra a sua compensação na vida futura. Ou seja, todas as minhas dificuldades passadas com dignidade resultarão em benesses na vida futura. Emmanuel, no capítulo 12, intitulado Desespero, da obra Hoje, alerta que provocações e problemas, habitualmente, são testes de resistência, necessários à evolução e aprimoramento da própria vida. Então ele está chamando a nossa atenção para o fato de que essas provocações e esses problemas que nos atingem são testes, que nós precisamos passar por eles com dignidade para evoluirmos. E ele sugere que a paciência é a escora íntima que auxilia a criatura a atravessá-los com o proveito devido. Ou seja, a escora que dá suporte, é aquilo que suporta, que aguenta. E se nós tivermos a paciência como esta escora íntima, nós vamos atravessar as dificuldades, seguramente com menos sofrimento. E ele, Emmanuel, confirma que o desespero, entretanto, agora ele vai dar o contraponto, é sobretaxa de sofrimento que a pessoa impõe a si mesmo. Ou seja, quando eu não tenho a escora íntima da paciência, seguramente eu vou sofrer e vou sofrer muito. E a escolha foi minha. E ele diz, complicando todos os processos de apoio que conduziriam à tranquilidade e ao refazimento. Então, esta última palavra, esse último substantivo, refazimento, é importantíssimo nessa frase. Se eu tiver essa escola da paciência, souber passar com dignidade, com serenidade, com resignação, com tolerância, pelos problemas que a vida está me apresentando e que eu preciso deles, se eu tiver todas essas virtudes no trato desta questão, que é o meu problema, eu vou me refazer muito mais rapidamente de tudo aquilo de difícil que ela me apresentar, a situação. Além, claro, de experimentar a tranquilidade. E aí, Delfine, na sua instrução, diz assim, vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova forma. E aí ela faz um desafio para todos nós. Ela vai mostrar o outro lado da infelicidade, o outro lado da desgraça. Sob a forma bela e florida que acolheis e desejais, com todas as veras de vossas almas iludidas, com toda a verdade das nossas almas iludidas. Então ela vai mostrar para nós o que de fato é a infelicidade, mas que nós não reconhecemos porque está adornada de uma forma muito bonita. E a gente não consegue perceber que aquilo é de fato uma infelicidade. Ela diz assim, a infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade, que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoam o homem com relação ao seu futuro.
A infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir. É essa infelicidade que nós chamamos desgraça, a desgraça real. Aquela que nos obnubila a visão e os sentimentos e nos faz esquecer um precioso conselho de Emmanuel, que está lá no capítulo 2 da obra Aulas da Vida, quando ele recomenda, dizendo: felizes, sim, de todos os que carregam seus fardos com diligência e serenidade. Então ele já dá duas condições para quem carrega o fardo. Mas estejamos convictos de que toda aflição excedente complica o itinerário da vida e corre por nossa conta. O que é que ele está querendo dizer? Quando nós erramos no julgamento. Quando o julgamento é precipitado, é assodado, a gente não consegue enxergar um pouco mais longe. A gente fica olhando só o presente e não consegue perceber o que tem no futuro. A gente luta só na causa e não consegue ver o efeito. E ele diz que toda aflição excedente, ou seja, o problema já comporta uma aflição, mas a gente ainda coloca mais. Por essa nossa incapacidade de julgamento. E que essa aflição excedente, então, ela vai complicar o itinerário da vida. E já não tem mais nada a ver com a situação em si. A situação em si nós precisamos experimentar. Mas nós já estamos agregando outras situações a esta situação. Por isso que ele diz que corre por nossa conta. E a benfeitora Delfine, no esforço de síntese, ela traz um grande aconselhamento para a gente. Ela diz: esperai, vós que chorais. Ela primeiro apresenta a circunstância para um determinado grupo de pessoas. Esperai, vós que chorais. Mas tem outro grupo. Ela diz: tremei, vós que rides, pois que o vosso corpo está satisfeito. Então nós temos um grupo que chora e outro grupo que ri. O grupo que ri é aquele que o corpo está satisfeito. Corpo satisfeito é matéria, é perspectiva material. E ela diz: a Deus não se engana, não se foge ao destino, e as provações, credoras mais impiedosas do que a matilha que a miséria desencadeia, vos espreitam o repouso ilusório para vos imergir de súbito na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma amolentada pela indiferença e pelo egoísmo. Tão rico quanto profundo. Porque a benfeitora, de forma consoladora, ela nos recomenda esperar, mas ao mesmo tempo adverte com segurança que todos aqueles que riem com a satisfação do corpo, da matéria, vão tremer. Porque as provações a serem enfrentadas vão tirá-los da zona de conforto em que se acham instalados e vão colocá-los de imediato nessa verdadeira infelicidade. Por quê? Porque as almas destas criaturas estão impregnadas de indiferença e egoísmo.
E em tom melancólico, mas muito pedagógico, a mentora despede-se alertando, a benfeitora, melhor dizendo, que, pois, o Espiritismo vos esclareça e recoloque para vós, sob os verdadeiros prismas, a verdade e o erro, tão singularmente deformados pela vossa cegueira. Então ela está garantindo para nós que o Espiritismo tem esta capacidade de dissipar a dúvida, de rearrumar dentro de nós mesmos aquilo que está desarrumado. Porque nós estamos, talvez temporariamente, cegos. E esses prismas da verdade e do erro, eles precisam ser confrontados com serenidade, com o melhor uso da razão possível, para que a gente não corra o risco do julgamento precipitado. Então, meu irmão, minha irmã, revisemos o nosso conceito de desgraça ou de infelicidade. Aliás, um termo que nem deveria figurar no dicionário cristão em geral e no espírita em particular. O termo em si é denso, é pesado e nos remete às piores situações vislumbradas ou vividas, num cenário de horror que é construído pelo homem de pouca fé. O homem que se abate com facilidade. O homem que ainda não entendeu a razão das dificuldades, a razão da dor, a razão do sofrimento. E aí eu me lembro de um personagem, o Candinho, que dizia: tudo o que de ruim nos acontece é para melhorar a vida da gente. Agradecendo a sua carinhosa atenção, eu peço-lhe cumprir todas as orientações sanitárias e pensar nesta pandemia como uma bênção, sem nunca rotular-lhe como desgraça ou infelicidade. Muito obrigado e fique em casa, na paz de Jesus.